Hoje, ela vai falar conosco sobre a temática o afeto como fio condutor na gestão escolar. Seja bem-vinda, professora Jane. Venha ao palco. Obrigada. Boa tarde. Agradeço muito o convite da Master, agradeço poder participar desse evento desde o início, aonde eu me identifiquei muito com o professor Nazareno, quando ele fala da sua trajetória, do Chucrute, quando ele fala desse sonho, né? Sonho que a gente tem que acreditar, porque, se a gente não acredita, eu falo que a gente tem que pedir para sair. A educação não é para amadores. A educação é para quem foi fisgado no seu processo de educando. Mesmo que eu trabalhe com a educação como uma empresa apenas, é preciso que eu tenha à frente dela pessoas que apostam em pessoas. Né? E eu falo que isso é uma transição de mundo, isso é um convite a uma nova ética, é uma ética onde a gente pode, sim, ganhar, mas que a gente pode, sim, não negociar o nosso propósito de vida e de mundo. Quando eu falo de afeto, vocês vão entender que é um conceito que eu venho construindo muito, né? Inclusive, devo lançar o livro ano que vem sobre isso, porque eu não falo do afeto como a gente tem que amar todo mundo. Até porque não é possível amar todo mundo. É possível, sim, respeitar o outro e entender o que ele afeta na gente, no que a gente tem de pior. Porque eu falo que, quando a gente trabalha em sala de aula, quando a gente vem do chão da fábrica, a gente sabe que tem crianças, jovens, colegas, que conseguem provocar na gente o que a gente tem de pior. Nem sempre o que a gente tem de melhor. Entender isso é entendermos que nós somos humanos, falhos, e aprender a cada passo com a nossa falha. Eu digo que, ao final da educação, quando o professor Nazareno fala da utopia, é a gente entender, olhar para trás e olhar e falar: eu falhei muito, mas eu aprendi a falhar melhor. Porque não é repetir as falhas e dizer, desculpa. Não, esse mundo não cabe mais. Né? O momento que eu falo de travessia é uma travessia de algo que a gente para de culpar os outros e, como muito bem escreveu Freud no início da sua pesquisa, qual é a minha parte no caos do qual eu me queixo. Né? Então, pensar, o mundo está de ponta cabeça. Tá. Qual que é a minha parte nisso? Não é a culpa, porque eu acho que não é culpa. Culpa paralisa, culpa não nos joga para frente. Eu penso que o momento é de responsabilização. Bom, eu, ao contrário de muitos educadores que vieram de famílias pobres e tiveram que lutar, eu fui uma privilegiada. Eu vim de uma família árabe, paulistana, de uma família muito bem de vida, mas que acreditava que a mulher tinha que ter um bom marido. Então, eu não preciso contar muito como é que foi a minha trajetória. Da minha família, né, eu sou a terceira geração, a primeira que trabalha. Então, assim, nos almoços de família, eu sempre fui a chacota. Hoje até que melhorou. Mas, tipo assim, gente, vocês acreditam que a Paty, porque eu chamo Jane Patrícia, que a Paty acorda às 7 horas da manhã? Então, eu falo, né, que eu transito muito bem, tanto na educação pública como a privada, porque eu sou diferente. Alguns diriam que eu fui problemática, como eu tive vários diagnósticos, e por isso eu luto abaixo os diagnósticos,
porque eu acho que diagnóstico ele vem para as nossas mãos como ponto de partida e não para dizer, você veio até aqui, daqui para lá você não vai. Eu sempre fui uma menina, digamos, questionadora. Então, quando eu penso hoje, nossa, todo mundo tem uma vida, vem de uma vida pobre. Eu não vim. Eu não vim, mas eu sempre tive um propósito de devolver para o mundo o que eu recebi. E não é porque eu não vim de família pobre que eu não tive os meus percalços, muito pelo contrário. A minha vida sempre foi marcada por perdas desastrosas. Eu perdi a minha mãe aos 15 anos por suicídio. Então, isso me fez olhar a educação de um jeito muito diferente, porque eu sempre estudei em escola privada, religiosa, e a única coisa que, na época, eu escutei da diretora é: não conte para ninguém, porque isso é pecado. E a sua mãe não poderá ter uma missa, porque isso é pecado. Ela não foi para o céu. Então, tudo isso me fez estudar a saúde mental e entender que saúde mental é uma forma de ser e estar no mundo. Ninguém vai me dizer o que a minha bagagem significou para mim, a não ser aprender. Aprender e aprender. Então, quando fala de resignação, quando fala de preconceito, quando fala de sofrimento, eu digo, tudo isso nos coloca num caminho de sermos melhores. Bom, então, eu sempre fui uma aluna diferente e sempre escutei do meu pai, principalmente, porque ele era um árabe, machista, homem, dos negócios, dizia assim, minha filha, você não vai ser em nada, não vai dar em nada. Por quê? Porque a mulher dava em alguma coisa se ela casasse bem. Hoje eu entendo perfeitamente, não tenho mágoa nenhuma, agradeço muito, porque se eu me tornei uma pessoa que eu sou, é graças a isso. E penso hoje, quando eu trabalho com a clínica também, que a gente perde muito tempo querendo culpar os pais pelas nossas mazelas. Então, assim, é o momento de olhar, ressignificar aquilo e ver o que a gente vai levar na nossa bagagem. Me tornei mãe aos 19 anos, tenho 2 filhas, uma vai fazer 40, a outra 35, e o meu terceiro filho, que a gente perdeu em 2014. Tudo isso me faz entender que essa vida aqui é uma viagem. A gente vai escolhendo quem vai sentar do nosso lado. Quando a gente olha para o lado, a gente vê que aquela pessoa desceu antes da gente. E aí a gente vai aprendendo que educar é preparar para a morte diária. Porque quando a gente vira um ano, a gente perde. Quando a gente vai atravessando os 40, os 50 e os 60, a gente olha para trás e pensa, vai dar tempo de eu deixar meu legado? E hoje eu convivo com os meus alunos que foram alfabetizados por mim. Eu sou madrinha de boa parte dos filhotinhos que são da idade da minha neta e da turma da minha neta. Celebrei o casamento de 5 ex-alunos. Não sou celebrante. Teci uma história que mal sabe quem convive comigo, que é a minha própria história. Isso é fazer educação com afeto. É não negar tudo aquilo que nós nos tornamos ao longo da nossa vida, com os nossos amores, mas também com as nossas dores. Hoje, eu sou avó. E ainda tenho a esperança que a minha neta vai seguir o meu caminho, porque as minhas 2 filhas se tornaram advogadas criminais. Uma, inclusive, trabalha com colarinho branco. E eu não aprendo, porque ela mora em São Paulo, de vez em quando eu falo, filha, tudo bem? Tudo bem, mãe, não posso falar, eu estou na delegacia. Minha filha, o que é que você fez? Mãe, eu trabalho com isso.
Então, entender como que é o respeito. Eu queria muito que os meus filhos tivessem seguido o meu caminho, mas eles seguiram outros e me mostraram exatamente a riqueza da diversidade. E, principalmente, toda a teoria psicanalítica que eu estudo. Os filhos não são objetos de nossos desejos, eles são sujeitos. Então, que deixemos as nossas crianças e jovens serem o que eles quiserem ser. Lógico que, se eles estudarem, eles poderão escolher. Eu concordo plenamente com essa frase e já está anotada no meu caderninho. Então, nós não nascemos humanos. Entender isso no século XXI é fundamental para que a humanidade não entre em extinção. Por quê? Nós ainda só nos tornamos humanos se interagirmos com outro humano. Isso é fato, gente, isso é comprovado. Me preocupa muito, e penso que vocês, como gestores, podem e devem trabalhar com isso, como que estão todos, ou quase todos, nas nossas escolas, famílias e professores, fisgados pela tela. Mães amamentando seus bebês, olhando para uma tela, sendo que o bebê, para se tornar humano, ele precisa encontrar um olhar humano para se identificar. Fase inegociável da educação. Hoje, quando a gente olha os jovens no final do ensino médio, a gente já vê o efeito da educação. Eles não se identificam com os professores, com os pais, com alguém que os inspire. Isso é uma questão da educação. Isso é uma questão da gestão, da coerência daquilo que eu falo com aquilo que eu faço. Eu falo que, em quase 40 anos de atividade da docência, eu tenho muito respeito pela minha carreira, porque ninguém vai poder falar isso de mim. Porque eu sei exatamente, desde criança, o que eu queria para mim e o que eu não queria. Quando eu estava defendendo o meu mestrado, eu rompi com o meu orientador, prestes a defender. Mudei de orientadora, atrasei 6 meses, e, na minha dissertação de mestrado, eu faço uma dedicatória para ele, que depois o colegiado tentou retirar da minha dissertação e não conseguiu. A você, X, eu agradeço pela minha desidentificação com tudo aquilo que eu não quero ser no mundo. Vocês imaginam o Banzé que deu isso na academia, né? Vocês imaginam. Mas é isso. Nos momentos mais sofridos da nossa vida, a gente aprende. Mas é preciso que a gente respeite o tempo de luto. Hoje, não há luto para nada. Podem observar. Os rituais. Ah, não, chega, você perdeu sua mãe, chega bem, a fila já andou. Ela tinha 97 anos, nossa, ela já estava para lá de sorte. A gente banaliza a dor do outro. Não é jogar toda a energia na dor, mas é respeitar a passagem dela. Crescer dói, envelhecer dói. Perder alunos dói, perder equipe dói, tudo isso é luto. Mas não, a gente não fala disso. Né? A gente só fala de ganhos, de alegria. Olha esse mundo. Vamos pensar nesse mundo pós-pandemia. Porque a pandemia não é, tudo é a pandemia, não. A gente só viveu 10 anos em 2. Né? Não é que é tudo a pandemia, é que a inteligência artificial ela está aí nos arrebentando dentro da escola e a gente está tentando competir com ela. Não é isso. Gente, a inteligência artificial está aí para que a gente tenha mais tempo para ser humano, desburocratizar a educação. Pensa que o diretor administrativo vai negociar a dívida. Não, tem uma empresa para fazer isso. A diretora vai fazer isso. Não.
Nós temos que afetar o outro pelo nosso exemplo. Agora, não dá para negar que esse mundo é novo. Então, assim, se a gente usar a bula do século passado, não vai dar certo. Se a gente quiser formatar, falar a família está ausente da escola, qual família? Qual modelo de família que você está falando? Porque hoje, boa parte da família é uma pessoa, ou uma avó, ou um irmão mais velho, ou um descendente. Os pais estão morando fora, estão fazendo doutorado, estão tentando ganhar a vida e não está aqui ninguém julgando. Mas fato é que a nossa concepção de família é outra. Enquanto a gente ficar chamando para as nossas escolas a família Doriana, elas não vêm mesmo. Passou. Né? Quem que é a família? Quem que é o representante de apresentar o mundo para as crianças? Muitas vezes está sendo a escola. O problema é quando a escola deixa esse buraco vazio. Ah, mas eu não fui formada para isso. Então, forme. Forme-se, entenda a cultura, entenda a música techno, né? Entenda essa coisa de bater a cabeça quando escutam rock. Assim, menos julgamento, menos juízo de valor, isso é escuta. Me colocar à disposição do outro sem partir apenas do meu ponto de vista. Esse é o mundo. As crenças mudaram, os hábitos de vida mudaram, o jeito de avaliar mudou. E a escola? Ainda não. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fazia há 40 anos atrás, mas de forma diferente. Parar de tentar convencer as novas gerações que o meu mundo é melhor, que meu mundo é melhor do que o dele, gente. Né? Porque nós não fomos criados nesse mundo e não sabemos como ele funciona. Educação é um contrato de risco, ponto. Vamos apostar ou não? Se não, pede para sair. Eu acho que todo mundo que trabalha com educação tem que se responsabilizar por isso. Desde quem recebe a criança na portaria até aquele que fecha a escola de noite. Todos nós somos educadores, começando por educar a nossa própria dor. Educador. Vocês já pararam para pensar? Né? Não vou nem aprofundar isso, tá? Eu falo que assim, a gente está ali, quem trabalha na educação está tentando ressignificar a sua própria dor, podem acreditar. E quando uma criança passa, quando uma criança entra numa boa faculdade, quando uma criança aparece adulto, você fala, ufa, mais um que eu consegui. Quem não se envolve afetivamente não serve para estar do nosso lado. A educação é dinheiro? É, mas não pode ser só dinheiro. Então, entender isso é entender que todos nós, nesse momento, estamos com necessidades especiais. Todos. Aí, gente, vai chegar o dia que nós não vamos precisar falar de inclusão. E sim, virar para aquela criança que é diferente da gente e falar, como é que você aprende? Ou observar e escutar. Quem aqui na pandemia não teve que improvisar sua sala, numa sala de aula da noite para o dia? Aprender a entrar naquelas plataformas enlouquecedoras. Gente, quantas vezes eu estava dando aula, quando eu fui levantar para pegar um livro, eu estava de pijama e pantufa do Pateta. Né? Então, tudo isso é uma adaptação, é uma mudança de hábito. Né? É algo que é novo para a gente. Todos nós estamos tentando atravessar da ética do medo, aquele medo que nós compartilhamos globalmente na pandemia, para uma ética da corresponsabilidade.
Gente, a família, essa criança, é quem nos escolheu para fazer o percurso. Estamos lá juntos, difícil, mas ninguém precisa atravessar isso sozinho. Isso dá um conforto. A travessia da impotência, né, daquilo. Eu acho bárbaro o momento que a gente está. Porque a educação, ela foi projetada para ser super-herói. E hoje nós entendemos que não. Nós não vamos salvar todo mundo. Lidar com isso é maravilhoso. Entender que nós não somos super-heróis. E lidar com o impossível. O que é o impossível? O mal entendido é a única certeza que a gente tem. Se eu vou contar um caso para ela, ela vai passar para frente, ela já passa com algo dela. Então, o mal entendido é sempre presente. Não é à toa que a gente tem um excesso de ações de assédio moral. Não que não seja real, mas muitas vezes é o mal entendido. Tanto é que já virou um outro mercado a mediação de conflitos. Olha como que o mundo é. Fecha-se escola, mas abre-se farmácia. Olha, dê uma olhada. Né? Você está triste? Eu tenho um remédio show de bola para você. E aí a gente segue medicalizando a vida e as dores e acha que a gente é potente. Potente no sentido da psicanálise, porque eu acho que potente todos nós somos. Só o fato de estar aqui num sábado de manhã, haja potência. Né? Então, eu falo que a travessia é do poço, com C cedilha, para o poço. Sair do muro das lamentações, mas essa geração não quer nada com nada, essa família, esse professor, e se implicar na sua história de vida e na sua escolha profissional. Né? Então, desde o gestor até quem limpa a sua escola, tem que ter uma implicação com aquilo. Aquilo tem que escorrer pelos poros. Eu falo que a gente conhece um educador pelos olhos. Aquele olho no vazio, demite. Demite porque ele já não está vendo mais nada. Aquela ideia, mais um ano, demite. Mas aí... Não, gente, é quem eu quero para a minha equipe. Né? É isso, não dá. A gente faz, é o que eu falo, faço também trabalho social. Então, põe o seu lado, Madre Teresa de Calcutá, lá, não na escola que é sua ou que você trabalha, porque não vai sobreviver. A humanidade, ela tem a ver com o seu patrimônio, não financeiro, mas também cultural. Aquilo que você acredita, as noites que vocês perderam de sono, os sonhos que vocês abriram mão do dia a dia, tudo isso é um investimento. Então, entender isso, a gente vai entendendo que a escola hoje está desenraizada, ou quase chegando a isso. A gente precisa voltar a pegar as nossas raízes. Falta de pertencimento. Né? Quem na equipe pertence à sua escola? Muitas vezes, a equipe não conhece nem a sua missão, o que você pretende, o seu projeto, o seu material, os seus parceiros, os corpos esgotados. Eu falo que a gente reconhece um professor de longe. Não, fala, principalmente agora, novembro. Carro de professor é assim, sofrimento. Né? Outro dia eu entrei e tinha assim... Não, eu achei que eu estava entrando num lugar errado. A professora trabalha em 3 municípios. Quando eu olhei para o banco de trás, eu até ri com ela. Tinha um ursinho preso no cinto. Eu olhei aquilo e falei, gente, cadê a criança? Né? Aí ela falou, não, eu ponho ele ali porque eu me sinto muito sozinha.
Entendem? Então, assim, é a nossa loucura e ok. Né? Assim, né? Ok. Atrás parecia um parque. Mas é a forma que ela encontrou. Agora, imagina se... Ai, essa mulher aqui não tem jeito, não. É a forma que ela encontrou para lidar. Ela sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 10. Deixa o coitado lá no carro, vai ver, ele canta, brinca, não sei. Então, há um distrato com o processo coletivo. Gente, basta vocês verem, quem frequenta aeroporto já viu isso, que a própria aeromoça tem que falar para a gente usar fone de ouvido. É um distrato com o outro. Né? As pessoas escutam seus vídeos no avião como se elas estivessem no banheiro de casa, não é nem na casa. Então, entender isso, a gente tem que dar um passo atrás com os hábitos, as regras, as normas de convivência. Há um aumento da patologização da existência. Nós temos que preparar as novas gerações para lidar com as pequenas frustrações da vida, para que, quando elas cresçam, ninguém se mate. Entendem? Respostas apressadas para questões futuras. Gente, nós não temos as respostas das quais a gente está procurando. Nós estamos construindo uma bússola para isso. Então, essa é a loucura do século XXI. A compulsão por fazer. Eu não sei se foi o Chucrute ou o professor Nazareno que falou. Quando você está fazendo uma coisa, para. Porque está todo mundo nessa compulsão. Ah, você recebeu o memorando? Que memorando? Eu mesmo estou tentando administrar isso, estou colocando gente para me acompanhar, porque eu não dou conta. Não é falta de caso, não é. Tem uma hora que o seu cérebro faz isso, ó. Ups. É o seu mecanismo de defesa para não entrar em curto-circuito. Então, entender, assistam esses filmes, quem não assistiu. Esse aqui, já vou avisar que dá até taquicardia na gente. Esse aqui, ó. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Parece que é a gente no dia a dia, não é? E o tal do metaverso, tem momento que a gente entra ali e fala, não, esse aqui não é meu mundo real, dá licença. O ser humano não foi feito para isso. Então, a gente tem que acompanhar os aumentos de diagnósticos, o tal do fracasso escolar, levando em conta o nosso contexto. Então, tem algo aí que precisa ser revisto. Bom, qual é a sua bússola de gestão, então? Vamos lá. O professor falou da charge, né? Então, vamos ajudá-los? Não se preocupe, o furo é do lado deles. É mais ou menos o que eu vejo nas instituições hoje. Eu sei que não é a de vocês, mas é de alguém conhecido. Né? É aquela coisa, o negócio está na educação infantil, não, está no ensino médio, não está... Não, mas não foi. Você viu quem alfabetizou também? Deus me livre. Não sei como é que a escola tem uma professora daquela, e aí a gente começa, né? Usem as 3 peneiras de Sócrates. Jogam no Google que vocês vão achar esse texto. Toda informação que vocês forem passar para frente, passa na peneira. Eu acho que a desumanização da escola, da educação, são os comentários maldosos e a vontade de fazer dar errado. Isso é do ser humano. Falar que o ser humano é puro amor, gente, me poupe. Não é, não. Veja uma criança, quando ela está com fome, como que ela morde o seio da mãe. Então, não é puro amor. A criança não pode ser puro amor, senão ela não sobrevive na vida. Ela é pulsão de vida e pulsão de morte. O grande problema é que a gente não coloca o equilíbrio nas coisas. Então, nesse momento,
quais são os valores permanentes da sua instituição e quais são os valores transitórios. No momento em que a educação está desenraizada e que a gente sabe que a única senha para a humanidade é a escola, porque as famílias estão em outra vibe, as famílias estão no 2.0 do WhatsApp e a gente está no 1. E quem não estiver no 1, dá um passo atrás. Porque a humanização é o que vai fazer a diferença no mundo. Olhem muitos médicos que estão nos atendendo nos hospitais e veem se vocês voltam lá. Eles passaram pelas nossas escolas. Então, é algo que a gente tem que refletir. Oferecer um ambiente afetivo de escuta é simplesmente se colocar à disposição. Professores, estudantes, famílias, é isso que eu chamo de pulsão de vida, é isso que nos coloca no movimento da vida. Aquilo que nos faz levantar todos os dias, aquilo que nos faz acreditar no ser humano. Onde existe afeto, tudo chega. Existem formas de falar, formas de cobrar. O afeto, quando eu digo que ele é o fio condutor, é o que nos torna humanos. Lembra lá do meu primeiro slide? É o afeto que vai nos tornar humano ou não. Hoje a gente já tem pesquisas de bebês abandonados afetivamente, o que eles podem vir a ser. Bebês que são abandonados em clínicas, mas são acolhidos afetivamente, sobressaem na vida. Então, o acolhimento não é da pessoa, é o acolhimento psíquico, com todas as dores. Ah, não, a gente só gosta de pessoa feliz aqui. Pessoa feliz demais, eu morro de medo. Sabe aquela pessoa que você está no dia 20 de dezembro na escola e a pessoa, oi! Você fala, não, essa pessoa tem alguma coisa que não está legal. Dia 20 de dezembro, ou ela é dona, fechou o ano em alta, ou... Entendem? É esse pensamento que é nosso. Não adianta a gente negar. Então, lembrem, a vida é o tempo inteiro prazer, desprazer. Estudar é um prazer? Não, e nunca vai ser. Abaixo a psicologia da década de 70, aprendizagem totalmente significativa. Não existe. O que existe é, eu vou alcançar aquilo que eu quero, abrindo mão, hoje, muitas vezes, do meu prazer. Não. O que muito excesso de tecnologia provoca nas pessoas? Puro prazer e a calma. A gente está ali, ó. Você pega os bebês, hoje eles estão tudo assim. Me dá até fissura. Mas, a hora que vem uma coisa que eu não gosto, o que eu faço? Eu mudo de tela. Eu bloqueio. Eu cancelo, e a vida não é assim. Então, aproveitem as webs para ganhar mais tempo na humanização. É algo que me chama muito a atenção quando eu encontro com as pessoas numa mesa onde a gente saiu para almoçar fora, para celebrar o momento, está cada um no telefone. Então, não sai para almoçar fora, gente. Entendem? Desligar é tão importante quanto ligar. Esvaziar é tão importante como encher. Então, é esse afeto que vai abrir ou não o canal de aprendizagem. É ele que vai virar necessidade, que é o bebê lá, precisa comer, cobrir, necessidade. A partir do outro humano, ai, cadê o meu neném gostoso? Vira demanda. Né? Quer dizer, o outro precisa de mim, eu preciso do outro. Até que vire desejo. Hoje, muitas vezes, quando a gente conversa com os jovens, por que você está na universidade ou porque você estuda? Porque eu preciso. Não vai dar muita boa coisa, não.
Eu desejo. Cheguei lá no mestrado, doutorado, nossa, eu vi que eu não sei nada. Começo a procurar. O desejo é isso, é a falta, mas a falta que nunca é preenchida. É diferente de necessidade. Compulsão leva a gente para necessidade. Desejo é aquilo que fala, o mundo realmente é imperfeito. Eu também. A gente para de buscar o príncipe encantado. Eu tenho uma paciente que eu falo que ela me ensinou muito. Ela estava no 4º casamento. E eu falava, nossa, você acredita mesmo no casamento, né? E aí ela falava, pois é, mas eu não dou sorte. Olha a fala, eu não dou sorte. O primeiro era alcoólatra, o segundo alcoólatra, o terceiro alcoólatra, o quarto alcoólatra. Enquanto ela não trabalhar, que ela está buscando um príncipe, talvez com as marcas de dor dela, ela vai continuar buscando. A gente vê muito isso nas relações tóxicas. Crianças que vieram da violência acabam se envolvendo com parceiros violentos. Não trabalhou as suas dores. Entendem? Então, a inteligência é o afeto direcionado. Essa é a diferença. É o desejo de sentar, de ler, de compartilhar, de escrever melhor, de pesquisar. Professor que tem desejo, ele não tira férias, observem. Porque ele viaja, ele fala, eu poderia trabalhar isso aqui. Né? A gente está o tempo inteiro. Né? Até hoje, quem tem alma de educador não abandona a cultura, não abandona o mundo. Sabe que a arte nos salva, sabe que a poesia nos salva, escrever nos salva, muito mais do que um copo de cachaça no final do dia. Então, entender isso é valorizar a escola com tudo que ela tem de bom e também de ruim. Porque, muitas vezes, a primeira frustração da criança vai ser dentro da escola. Só um minutinho, escuta o coleguinha, agora não é a sua vez. Nossa! Aí berra, grita, se joga no chão. Mas a gente está ensinando o quê? A se humanizar. Empresta para o coleguinha, fala bom dia, boa tarde. Qual é o nome da pessoa que te acolhe na entrada? Qual é o nome daquela pessoa que passa pelo corredor? Daquela pessoa que recebe? Da pessoa que te dá o almoço ou o lanche? Gente, a escola é isso. É a possibilidade de humanizar as novas gerações. O que você acha da escola em tempo integral e tudo? Sobral é um exemplo. Não é para julgar a família. Mas, gente, é a realidade. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Bando de pai ausente, né? Sábado de manhã aqui, né? Estão vendo? É o mundo! Não é? Não é que a gente é ausente. A gente está aqui porque a gente tem que estar, porque a gente deseja melhorar e a gente pronuncia ainda essas mesmas palavras. Então, entender isso garante aquilo que a gente tem que ainda tentar passar para as gerações. E quando eu falo passar para as gerações, eu estou falando também para os nossos professores. O desejo de desejar pela assimilação do conhecimento e incorporar aquilo que a gente leu. Não adianta ler todos os autores de Aeroporto e não incorporar nada. Não adianta você não ter uma linha de raciocínio para que você se torne melhor a cada dia. É crescente o número de jovens que buscam respostas fáceis e apressadas. Eles ainda acham que conhecimento é dar um Google. Quem vai desmistificar isso? A escola. Mas não é falando que na sua época era melhor, gente. Porque não era. Vamos combinar. Né? Agora, como que a gente vai fazer o uso disso? Nós vamos ser protagonistas. Não adianta eu ter o melhor material, a melhor tecnologia e não saber nem o que eu estou fazendo ali.
E olha, vou dar uma notícia para vocês afetiva, mas não tão boa. Os professores precisarão ser reformatados. Não adianta. Aquela ideia de que o professor manda chamar o diretor na escola e fala na frente dos alunos que ou sai ele ou sai o aluno, não cabe mais, porque vocês sabem quem vai sair, né? Lógico, óbvio que é ele. Nós estamos num momento de afrouxamento dos laços. A escola precisa ensinar a fazer laço. Não tem laço humano. Eu amo o meu cheeseburger. Entenderam? Eu amo o meu celular, como eu amo meu pai e minha mãe. Então, fazer laço com coisas é bem diferente de fazer laço com pessoas. Amizade, parceria, time é diferente de conexões. Entender isso é ter algo ainda para ensinar as novas gerações. Garantir essa curiosidade empática, ou seja, ele não tem que aprender para ser melhor que ninguém, ele tem que aprender para ser melhor ele mesmo. Curiosidade sobre o semelhante, por mais que ele pareça um ET, né? E qual a razão das coisas? Estão aí as perguntas que a gente tem que fazer diariamente. A vida humana é só isso, conjunto de experiências, imitações, e quando a gente imita algo que bate no nosso afeto positivo, a gente incorpora. E quando a gente incorpora, ninguém mais tira da gente. Aonde vocês estão? Na gestão. Gestão, pensem, é um novo mundo. Então, a gente ainda está gestando essa gestão. Aonde vai dar, não sei. A gente tem pistas. Sabe o GPS? Ele vai sinalizando, mas a qualquer momento vem lá, recalcular a rota. Dá um passo atrás e recalcula. O radar emocional são todos os nossos afetos, principalmente aquela vontade que a gente tem de matar o outro, que é fato. A escola tem que trabalhar com a agressividade de cada um. Não é falar para todo mundo que todo mundo é do bem. Não é. A gente tem que aprender a lidar com a nossa parte fofinha, mas também a parte ruim. Não, não tem só 10 minutos. Sério? Então, vamos lá. Eu desenvolvi uma coisa para professor e famílias que pisam no nosso calo. Por falar em fofinho, é o método fofo. Sabe como que é? Chega aquela mãe surtada na escola. Aham. Porque quando a gente fala, aham, você respira, acolhe ela, abraça, né? Não fisicamente, gente, porque ninguém mais está gostando muito dessa pegação. Né? Não sei o que está acontecendo com a humanidade, mas acolhe. Lembra da nuvem. A nuvem não é fofa? Faz cara de nuvem. Sabe? Aquela cara assim que a pessoa... Ai, você é tão fofinha. Né? Tão fofinho. Lembra da nuvem. Na hora da surto, lembra da nuvem. É, gente. Então, vou dar uma corridinha. A memória é esse desejo de saber. Pensa no macarrão, né? Eu gosto muito daquela metáfora do Rubem Alves, do sabor e saber. O macarrão está aqui, a gente cozinha, põe água e, no final, a gente escorre. O que fica na memória é o macarrão. É aquilo que fica, aquilo que vai fazer sinapse, que vai fazer conexão, que faz a gente chegar num lugar, sentir o cheiro, falar, nossa, como eu lembro da minha avó. Gente, eu estou meio surtada com a avó, vocês estão percebendo, né? Porque eu estou assim, amando esse lugar de avó. Aí, olha lá. Me deu um cheiro. Ai, eu adoro esse termo. Toda escolha inclui uma perda. O maior afeto é esse. O sujeito é aquele que constrói a sua realidade fazendo escolha de interpretação. Escolher dói. Eu tenho 10 cursos para fazer. Eu escolhi um, eu perdi 9.
Aí fica lá, surtadinhos. Não, mas eu devia ter feito outro. Ah, vou trancar aqui e vou sair dali. Ah, mas eu devia ter feito. Não dá para ter tudo. Não dá para buscar essa completude que nos prometeram. Crescer, aprender, escolher, dói, requer perdas. Educar é isso, é ensinar a lidar com as perdas. A redução do sujeito ao objeto deixa marcas terríveis. Eu trabalho na clínica, eu escuto pessoas de 40, 50 anos com essa marca lá da primeira infância. Né? Eu é porque eu trabalhei anos na minha análise, dava para comprar 2 apartamentos. Não pense que eu sou fofa assim do nada. Tá? Mas é isso. Toda vez que eu tinha algum ganho, eu dava um jeito de me boicotar. Por quê? Eu não ia dar em nada. E toda criança quer o quê? Ser amada e amar seus pais. Então, muitas vezes, elas levam essa conta pela vida fora. Confiança é a modalidade de acreditar no outro. Esse outro, com O maiúsculo mesmo, que é da psicanálise, que é o professor, os pais, o gerente, o gestor. O ser humano precisa acreditar em alguém para seguir. Basta a gente ver o papel das religiões. É preciso que a gente acredite que o mundo não pode ser só isso daqui. Porque, senão, o que vale? Por que vocês querem se transformar todos os dias pessoas melhores? Porque a gente acredita, isso aqui é só uma passagem. Então, entender isso é perguntar onde estão os adultos implicados na sua educação, nas suas escolhas, na sua equipe, no seu time. Afeto é energia de vida. Quando a energia de morte é maior, vai escrever, vai pintar. Olha Van Gogh, gente. Era a pessoa mais deprimida. Onde ele punha a depressão dele? Na pintura. Tudo bem que ele foi um pouco obsessivo, né, na hora que ele corta a orelha para pintar igual. Né? Eu não chegaria tanto assim. Mas, olha, Tom Jobim. Né? Quer dizer, olha, as grandes pulsões de morte é na arte. A arte salva. A escola tem que salvar essas crianças através da cultura. Então, olhar de outras perspectivas não é algo que a gente nasce achando o mundo lindo. A gente tem que ensinar. Vamos lá, rapidão. Olha aqui essa imagem. Todo mundo consegue enxergar o bebê? Quem não enxerga o bebê deve ter déficit de atenção. Né? Não é assim que muitas vezes o professor faz? Ih, esse menino aqui, não sei não. Gente, olha aqui, cabecinha. Pezinho. Ah, e se eu contar para vocês que outro dia eu descobri a cobra? Nunca tinha visto essa cobra. Olhar é algo que requer tempo. Ver. Ah, eu só vejo a paisagem. Vou correr aqui só para... Quem vê a ponte? Gente, não é a ponte, bem. Não. É céu. É uma ilusão de ótica. Parece que é, mas não é. E olha as nossas caras aqui fofas. As caravelas. Daqui para cá, eu já nem sei mais se tem caravela ou só nuvem. Então, esse é o momento. O que é isso? Coca? Não, não é Coca-Cola, gente. É Coca-Coca. Essa é a atenção concentrada que nós estamos lidando com os nossos alunos e, muitas vezes, validando diagnósticos assassinos. Entender isso é exatamente entender a perspectiva de inovação, que é o nosso projeto de humanização. Bom, bem-vindo ao século XXI, que o afeto possa nos afetar. Portanto, a nova escola nos convida à revisão urgente de referenciais de professor, estudante, espaço, família e mundo em transição. Dessas crianças aqui, qual estaria vendo o mundo
lá aquele mapa do jeito certo? E qual delas, provavelmente, a escola atual encaminharia para um diagnóstico? Então, para ser educador, não adianta explicar, tem que experimentar. Educar é tempero, diversidade, mistura de pessoas, amor, aroma, sabor. Ora doce, ora amargo, leves e pesados. Ora amor, ora dor. Tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente erra a mão. Isso é saber com sabor. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada, professora Jane.